beneficia. Certamente, sua responsabilidade é grande nesse processo todo, e isso não podemos minimizar. Todavia, quem de nós não é culpado? Atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecados, ensinou Jesus. A verdade é que todos nós temos o lado escuro que precisamos trazer à tona para os necessários reajustes. No seu caso, os anos de experiência na espiritualidade, tudo o que já aprendeu e vivenciou, dão-lhe condições de trabalhar em favor de todos os necessitados desse grupo. Assim, não se deixe envolver negativamente pelo problema nem cultive o remorso. Reaja. Levante a cabeça. Readquira seu equilíbrio emocional, e completou: vamos trabalhar. Temos muito serviço a fazer. É muito doloroso enfrentar os próprios erros, Henrique. Quando não estamos envolvidos com o problema, é fácil. Temos uma visão mais clara, nítida e ampla da situação. Mas, agora, certamente. Porém aí está o nosso desafio. Sabemos que, perante nossos erros, não basta o arrependimento. Também não adianta ficarmos chorando, lamentando-nos, batendo no peito e dizendo: sou culpado. É preciso reparar o mal cometido, bem como as consequências que possam ter advindo de nosso comportamento. Mais aliviado, embora profundamente envergonhado perante os colegas, Alberto sussurrou: tem razão, Henrique. Agradeço também a compreensão de todos, pois não vejo nos amigos da equipe nenhum resquício de reprovação. Só muita compreensão pelas minhas imperfeições. Obrigado. Todos sorrimos, procurando enviar-lhe vibrações boas e fortalecedoras. Enxugando as lágrimas, Alberto indagou: então, o que é que podemos fazer? Nosso instrutor abriu um grande e encorajador sorriso. Muito bem, Alberto. Vamos arregaçar as mangas. O que você sugere para começar? Olhamos Lígia, que chorava nos braços da mãe e da avó desencanada. Acho que temos que começar por ela, opinou, apoiado pelo grupo. E é mais necessitada. Parece-me que devemos nos esforçar para retirá-la logo deste local de devassidão. Ótimo. Veremos o que é possível fazer, disse Henrique. Apoio do alto não nos faltará, por certo. Foi-nos confiado uma tarefa cuja realização depende de nós. Que Jesus nos abençoe a todos. A nobre Gema permaneceria ao lado da neta, para ajudá-la e protegê-la. Após uma prece de agradecimento ao Criador, acompanhamos nossa irmã Luzia a seu domicílio terreno. Era preciso que ela retornasse ao veículo corporal, abandonado provisoriamente. Aliviada e satisfeita, reapossou-se do corpo, acordando feliz e realizada. Meu velho, sonhei com nossa filha. Era tão real que tenho a certeza de que me encontrei com ela. Sinto que alguma coisa vai mudar, Genésio. Para melhor. Tenho íntima convicção de que Deus vai nos ajudar e, quem sabe, Lígia nos mandará notícias. Aragens de paz sopravam suavemente. Estávamos gratificados. O trabalho prosseguia sempre e empenharíamos nossos melhores esforços para cumprir a nossa parte. 20. Acompanhando Gustavo. Enquanto preparávamos um plano de ação para auxiliar com proveito todo o grupo, conforme fosse permitido pelo alto, prosseguíamos com nossas atividades rotineiras. Certa manhã, atravessava o extenso jardim do hospital quando deparei com alguém sentado num banco. Não me viu, absorvido na contemplação das grandes árvores e dos pássaros que gorjeavam nos altos galhos. Parei a seu lado, satisfeito por vê-lo ali. Olá, Gustavo. Apreciando a natureza. Virando-se para mim, sorriu. Pois é, César. Por falta de opções, a gente acaba aderindo, não é? Achei graça. Enquanto me aproximava, notei que Gustavo demonstrava real prazer em estar ali, no jardim. Todavia, rebelde, não queria dar o braço a torcer. Tinha que ser do contra. Como dispunha de algum tempo, sentei-me. Você está com ótima aparência, meu amigo. Percebe-se que está forte e bem disposto. Logo deixará o hospital, certamente. É verdade. O médico prometeu que na semana que vem terei alta. Disse-me até que já poderia frequentar, além dos passes, uma reunião de estudo do Evangelho, se quisesse. E você quer?
Acho que seria interessante. Mesmo porque não tenho nada para fazer. Pelo menos, sairia da minha rotina. Não pude deixar de rir. Sempre o mesmo. Então, posso acompanhá-lo, se desejar. Que bom. Queria pedir-lhe este favor, mas não me atrevia. Sem problemas, Gustavo. Terei muito prazer em acompanhá-lo. Vou verificar em qual dos grupos está prevista a sua participação e depois voltaremos a conversar. Assim, deixei-o entregue à sua contemplação e me dirigi ao setor de informações. Gustavo seria colocado no abrigo Saudades da Mamãe e frequentaria a reunião coordenada pelo nosso velho amigo e orientador Matheus. Após confirmar as informações que ele me dera, voltei e combinei de apanhá-lo no quarto, meia hora antes do horário previsto para o início da reunião, que seria realizada no final da tarde numa das dependências da própria instituição. Ansioso, ele me aguardava. Era a primeira vez que iria participar de uma atividade diferente. Crivou-me de perguntas enquanto nos dirigíamos ao local. Aliás, para ele, era tudo novo. Até esse momento, só tivera permissão para sair da enfermaria e caminhar até o jardim. O tamanho do complexo hospitalar, o conjunto de prédios com suas enormes dependências, as alas que percorríamos, os pátios e os jardins, tudo o encantava. Ao chegarmos, algumas dezenas de pessoas já se encontravam no local. Sentamo-nos e aguardamos. No meio da assistência, vi o atendente Hassan, que me cumprimentou à distância. Remexi-me na cadeira. Nunca me senti à vontade na presença desse homem. Lembrava-me, envergonhado, do dia em que eu e ele tínhamos colidido no corredor e de como tratara mal. Jamais tinha conseguido digerir aquele episódio tão constrangedor. Felizmente, nossos horários e áreas de atuação eram diferentes, e assim era raro cruzarmos nas dependências do hospital. A reunião, para convalescentes e recém-chegados ao mundo espiritual em condições de aceitar uma outra realidade, era a ocasião em que os novatos entravam em contato com a vida além-túmulo e suas implicações. Após a prece inicial, era feita a leitura de um trecho do Novo Testamento, seguida de breve explanação sobre o tema, visto que os presentes, de modo geral, não apresentavam condições emocionais, mentais e vibratórias de fixação do pensamento por tempo muito longo. Terminada a palestra, o dirigente da reunião se oferecia para responder a perguntas, ocasião em que os interessados tinham a oportunidade de ter esclarecidas suas dúvidas. Era comum, pelo desconhecimento das realidades espirituais, não acreditarem sequer que estivessem num outro mundo. Naquela tarde, um dos participantes, que aparentava uns 35 anos, bem vestido, barba curta e cerrada, indagou de Matheus. Caro palestrante, gostaria de expressar o que me vai na alma. Sou muito grato pela gentileza e finura de trato que sempre me dispensaram. Todavia, causa-me estranheza a ausência de familiares, parentes e amigos. Sou cidadão do mundo, como se diz. Sempre dado a viagens, percorri o globo todo por 2 vezes e visitei países nos 5 continentes. De forma que me localizo relativamente bem em qualquer lugar que esteja. Contudo, não consigo reconhecer a região onde estamos, e isso me causa perplexidade. Também não nos permitem utilizar o telefone ou enviar correspondência a quem quer que seja. Não podemos deixar este hospital em hipótese alguma, embora, pelo menos no meu caso, sinta-me completamente recuperado e em condições de receber alta. Seremos, porventura, prisioneiros de algum grupo extremista. Gostaria que o senhor nos esclarecesse e nos prestasse as informações a que acreditamos ter direito. Os demais participantes igualmente se agitaram em apoio ao colega que falara. Matheus espraiou o olhar manso pela assistência e, em seguida, parecendo meditar por alguns instantes, esclareceu. Meus irmãos, ninguém aqui se encontra prisioneiro senão de si mesmo. A própria consciência em desalinho provoca os desequilíbrios que fazem com que a permanência nesta instituição seja necessária. Após ligeiro intervalo, em que observou a cada um em particular, sondando-lhes a realidade íntima, prosseguiu. O Evangelho de Jesus permanece ignorado para a grande maioria das pessoas.
Elas não enxergam senão como textos que, embora importantes, só dizem respeito à religião, e que, no máximo, servem para ser lidos em determinado dia da semana, reservado especialmente para suas obrigações devocionais. Todavia, o assunto é muito mais complexo. Há poucos minutos, lemos significativo trecho do Evangelho que deveria servir para nossas reflexões desta tarde. Nele, o Mestre nos fala a respeito das muitas moradas da casa do Pai, deixando claro que o universo é a casa do Senhor. Discorremos sobre o assunto, mostrando a estreita correlação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, que se interpenetram e que representam estágios diferentes de uma mesma realidade, que é a vida. Mateus fez nova pausa e continuou, porém, entregues às próprias concepções, muitos irmãos não conseguiram assimilar os esclarecimentos aqui ministrados, permanecendo enclausurados na própria realidade. Dessa forma, asseguro-lhes que somente a reflexão e a análise em torno da própria existência, de tudo o que acontece a seu redor, fará com que os irmãos cheguem a conclusões mais lúcidas. Aproveitando uma pausa que se fizera mais longa, uma senhora sugeriu: irmão, de acordo com as suas palavras e com tudo o que tenho vivenciado, estou quase certa de que estamos todos mortos. Novamente a plateia voltou a agitar-se, tomados de surpresa e horror. Ouviu-se um choro convulsivo. Tranquilo, Mateus esclareceu: notável dedução, minha irmã. Contudo, sente-se morta? Absolutamente, não, respondeu ela, convicta. Ao contrário, sinto-me mais viva do que nunca e com boa disposição, como nunca estive. Então, não está. A grande verdade é que a morte não existe. Só a vida é real. Apenas mudamos de um plano para outro. Atônitos, os internos do hospital calaram-se, refletindo nas palavras do orientador, muitos contendo soluço. Dando por finalizada a reunião, que fora bastante proveitosa, Mateus fez uma oração agradecendo o amparo divino. Por mais algum tempo, os participantes ficariam trocando ideias e experiências, num bate-papo informal. Mateus permaneceria na assembleia, atendendo os que quisessem falar-lhe em particular e esclarecendo dúvidas. Os grupos se formaram de forma natural. Percebi que as sementes lançadas estavam produzindo resultados. As indagações começavam a surgir de todos os lados. Convidei Gustavo para nos aproximarmos do palestrante, Mateus. Sentia que meu acompanhante também fora tocado pelo tema. Estava calado, grave, o que não era normal. O assistente Mateus sorriu, cumprimentando-me de forma calorosa. César Augusto, que prazer! Não temos tido muitas ocasiões de nos encontrarmos ultimamente. É verdade, Mateus. Mas nunca me esqueço das nossas reuniões. É sempre com grande carinho que me lembro de você. Hoje vim acompanhando o nosso Gustavo, convalescente, em via de receber alta. Mateus dirigiu-se a ele cordialmente. Seja bem-vindo ao nosso grupo, Gustavo. Como está se sentindo? Ao chegarmos, muitas vezes demoramos para nos libertar de antigos condicionamentos. Sem dúvida. Agora estou muito bem, mas passei por meses extremamente difíceis. A propósito, se entendi bem o que quis explicar, cheguei à conclusão de que não estamos mais no mundo. É isso? De certa forma, sim. Não nos encontramos mais vivendo no mundo dos chamados vivos. Estamos numa outra realidade, que é a espiritual. O que morre é o corpo material. O espírito, ser pensante e imortal, continua vivo. Gustavo denotava grande perturbação emocional. Mas, você se referiu aos condicionamentos. Eu fui internado neste hospital porque estava viciado em drogas. Demorei muito para me libertar da dependência. Ainda não sei se consegui, como explicar isso. Se realmente estou num outro mundo, sem meu corpo de carne, porque não me liberei imediatamente desses condicionamentos. Além disso, sinto meu corpo bem vivo. Posso tocá-lo, sentir a textura da pele, sua temperatura, o sangue correndo nas veias e artérias. Tenho necessidades físicas. Como pode ser isso? Mateus pensou um pouco e em seguida considerou: Gustavo, vamos por partes.
Aos poucos você irá adquirindo outros conhecimentos importantes para a compreensão que ainda não tem. Um deles, e bastante complexo, é o que diz respeito ao corpo espiritual. Enquanto encarnados, somos um conjunto constituído de corpo material ou físico, espírito ou ser pensante, e o corpo espiritual ou perispírito, que funciona como elo entre o veículo corpóreo e o espírito. Quando o corpo material não tem mais condições de manter a vida orgânica, o espírito se desprende e volta para sua verdadeira pátria, a espiritualidade, juntamente com o corpo espiritual, do qual não se desliga. Deixe-me ver se entendi. Então, esse que estou sentindo é o meu corpo espiritual? Perguntou, tocando seu braço. Exatamente. Então, voltando ao problema dos condicionamentos. E através dele que você manteve sua dependência, porque a dependência não é só química. É imaterial, emocional e espiritual. Entendeu? Entendi. Estou um pouco confuso ainda, mas prometo que vou digerir tudo o que ouvi aqui hoje. Obrigado. É natural. As informações têm que ser assimiladas lentamente, dando-lhes o tempo necessário para a reflexão. Com o passar dos dias, verá que tudo é muito simples e natural, perfeito e lógico, o que demonstra a grandeza e a sabedoria do Criador. Como outras pessoas queriam falar com Mateus, e já tomáramos muito do seu precioso tempo, era hora de nos despedirmos. Nosso amigo abraçou-nos, dizendo a Gustavo, estarei esperando na próxima reunião. Sua presença é importante. Não falte. Gustavo agradeceu a gentileza e deixamos o recinto. Meu amigo convalescente tinha mil indagações na mente. Enquanto caminhávamos de retorno a seu quarto, fomos conversando. Ele fazia uma pergunta atrás da outra, e eu ia respondendo. É tudo fantástico. Ainda não consigo entender direito. Então, é por isso que minha família não está aqui, nem meus amigos. Exato. À medida que eu se fortalecer, mostrar maior equilíbrio emocional e melhor entendimento da situação, poderá entrar em contato com eles. Verdade? Sem dúvida. Tanto poderá visitá-los em sua antiga casa, como eles poderão vir até aqui vê-lo, durante o repouso noturno. É? Quer dizer que esse negócio de intercâmbio com os mortos é verdade mesmo? Caramba! Nunca acreditei nessas coisas, pois pode acreditar, afirmei, rindo. Custou-me deixar Gustavo em seu leito hospitalar. Ele estava muito agitado com as novas verdades. Não sei se nessa noite ele conseguiria dormir. Era, porém, uma agitação benéfica. Agitação que produz transformações e crescimento íntimo. 21. Sob a luz do luar. Após despedir-me de Gustavo, saí do hospital. Estava feliz. Lembrei-me de seu estado quando chegou, de suas dificuldades de adaptação, de sua impertinência e até das propostas que me fizera. Hoje, eu via totalmente diferente. Sem aquele ar perdido do dependente de drogas, sem aquele brilho alucinado no olhar, sem os delírios provocados pela desintoxicação. Era outra pessoa. Intimamente, agradeci a Jesus pela transformação que se operara em meu amigo. O céu sem nuvens deixava ver o manto estrelado que se estendia grandioso e belo. Sob o luar prateado, caminhava pelo jardim quando percebi alguém vindo em sentido contrário. Era Sam. Mal contive um gesto de desagrado. Olá, disse-me ele. Está de retorno à casa? Sim. Vim trazer meu acompanhante. E você? Moro aqui no hospital. Ah! Não tínhamos muito o que falar um ao outro e a conversa parou por aí. Como o silêncio se fizesse constrangedor, perguntei, está frequentando esse grupo de estudo do Evangelho? Segundo sei, é destinado preferencialmente aos recém-chegados e convalescentes. Ele sorriu. Também me considero um principiante nas coisas espirituais. Mas a verdade é que gosto de participar dessa atividade de acompanhar a reação dos nossos internos. Os convalescentes têm reações completamente diferentes uns dos outros. Acho importante saber para melhor ajudar durante meu contato com eles no decorrer do dia. Ah! Interessante. É verdade. Uns se desesperam ao tomar conhecimento da realidade,
Outros ficam eufóricos diante da imortalidade da alma e da continuidade da vida. Outros, ainda, não conseguem sair de dentro de si mesmos e não entendem nada. É um problema de despertamento íntimo. Estava admirado do seu interesse em aprender. Mais do que isso, demonstrava dedicação incomum pelos pacientes. Normalmente, os atendentes da limpeza só se preocupavam com a limpeza. Ele não. Era diferente dos outros. Olhei-o com atenção. Era um homem de aparência humilde, de condição espiritual modesta. Tinha boa vontade, disposição, mas certamente ainda não tivera muito tempo para aprender na espiritualidade. Ele terminara de falar e esperava que eu dissesse algo. Perguntei: você me disse, outro dia, que veio de um posto de serviço em regiões mais densas. É verdade. Vim de Lírio da Paz. Bonito nome. Muito sugestivo. Sim, mas a realidade lá não é tão bela assim. Sem sombra de dúvida, aqui estamos num paraíso. Lá em Lírio da Paz nunca tive a oportunidade de apreciar um céu limpo e estrelado como aqui. O sol raramente aparece por causa do nevoeiro constante. A natureza é árida e sem atrativos. Não se contemplam árvores e flores como aqui. Conhece a história da instituição? Por que lhe deram o nome de Lírio da Paz? O posto de serviço foi fundado no início do século passado por Olegário, valente e generoso servidor do bem. Em virtude de ter entes queridos que estagiavam naquela região, mergulhados nas sombras, obteve do mestre a permissão de ali trabalhar, dessa forma auxiliando seus entes queridos e demais espíritos que ali permaneciam. Deu-lhe o nome de Lírio da Paz porque a instituição deveria ser como um lírio, flor que viceja no pântano, embelezando e perfumando o ambiente, sem se contaminar. Enquanto ele falava, descrevendo as características do local de onde viera, eu pensava. A tonalidade da sua voz despertava em mim estranhas sensações. Um misto de atração e de repulsão, simultâneas. Percebendo que eu olhava calado, Hassan considerou: creio que estou a incomodá-lo, falando-lhe de coisas que não lhe interessam. De maneira alguma, respondi. Continue. Estou achando bem interessante. Ficou bastante tempo por lá? Mais animado, ele prosseguiu: não muito. Durante vários anos, revoltado e odiento, unido a uma falange de espíritos vingativos, prejudiquei o antigo desafeto encanado. Depois, consciente de que estava agindo errado e de que nada lucraria com esse comportamento, ao contrário, só me prejudicaria ainda mais, resolvi mudar de vida. Assim, fui recolhido, em situação de grande penúria espiritual, por equipe socorrista de Lírio da Paz. Com o passar do tempo, comecei a colaborar na instituição que me acolhera, trabalhando a serviço do próximo. Lá permaneci por vários anos, até que, por bons serviços prestados, o administrador do posto de serviço resolveu transferir-me para Céu Azul. Então, foi uma promoção? Indaguei, surpreso. Sim, respondeu-me, satisfeito. Mas isso nada significa, porque reconheço que nada sou e que é incipiente minha elevação espiritual. Se você recebeu esse prêmio, é porque tem méritos. Parabéns. Conversando com Hassan sob a luz do luar, ouvindo-o contar suas experiências, tranquilizei-me. Ele já não me incomodava tanto. Comecei a achá-lo mais simpático. E o seu desafeto, o que foi feito dele? Continua encarnado? Indaguei. Não. Também já fez a grande viagem. Encontra-se desencarnado há muitos anos. E você teve oportunidade de reencontrá-lo? Encontrei algumas vezes, mas não sabe quem sou e quais os laços que nos ligam ao passado, respondeu de forma evasiva. Entendo. Temo que ele não perdoe os prejuízos que você lhe causou. Em parte. Porque, verdadeiramente, ambos temos que nos perdoar mutuamente. Meus orientadores me disseram que devo esperar a ocasião propícia. Sem dúvida. A própria vida se encarregará de aproximá-los um do outro. Bem, é tarde e amanhã temos que trabalhar. Tem razão, César. Foi um prazer revê-lo. Agradeço a Deus a oportunidade de encontrá-lo novamente. Até outro dia. Que Jesus o abençoe. O prazer é recíproco, Hassan.
Venha nos visitar no abrigo dos descamisados. Poderemos conversar com mais calma. Apertamos as mãos em despedida. Não sei porquê, fiquei achando que aquele aperto de mãos tinha um significado muito especial. Pelo menos para mim. Notei que a Sam tinha os olhos úmidos. Estava emocionado. Afastamo-nos, cada um tomando seu rumo. Sentia-me aliviado intimamente. No fundo, aquele mal-estar que eu tive na primeira vez que nos encontramos, quando trombei com o faxineiro a virar um corredor, vinha me incomodando. Sempre trataram bem todas as pessoas, era cordial, amável, por isso não me perdoava a atitude desagradável. Agora, tinha a sensação de que um véu de sombras se diluíra e que a aproximação de ação fizera bem a mim e a ele. Dormi como um anjo, agradecendo ao Senhor a oportunidade de me reconciliar com alguém. 22. Decisão importante. Na manhã seguinte, acordei satisfeito e sentindo-me extremamente leve. Abri a janela. O sol inundou o aposento. Seus raios tépidos, tocando minha pele, produziam agradável sensação de calor e paz. Era o mesmo astro que iluminava a Terra, o orbe dos nossos sonhos. Era ele que tornava possível a vida em nosso lar planetário. Sem ele, tudo seria escuro, desolado e gélido. Abri os braços, estendendo-os para o alto, agradecido e reverente ao Sol por suas dádivas e ao Criador do Universo por sua criação. Era dia de reunião da nossa equipe. Mais tarde, no horário combinado, estávamos todos a postos. Um senhor que eu não conhecia se encontrava presente. Henrique fez as apresentações. Este é nosso irmão Glauco. Há muito acompanha o grupo com o qual estamos envolvidos. Especialmente Lígia e Júlio. O estranho era um homem de idade madura, fisionomia serena e sorriso terno. Seus olhos claros e lúcidos transmitiam segurança, energia e determinação. Enquanto examinávamos discretamente o recém-chegado, o orientador concluiu: Glauco vai cooperar conosco nesse caso que tão bem conhece. Sua ajuda nos será muito valiosa. De forma efusiva, demonstramos nossa satisfação em tê-lo conosco. Após uma oração em conjunto, demandamos a terra. De longe reconheci a grande metrópole. Em poucos minutos chegamos ao quarto onde morava Lígia. Do lado de fora, 2 servidores do nosso plano faziam a segurança do local, evitando assim o assédio de entidades malfazejas. A vovó Gema veio atender a porta. Vendo-nos, abriu um grande e caloroso sorriso. Ao aproximar-se de Glauco, cumprimentou-o imensamente comovida. Certamente eram amigos de longa data. Lígia estava recostada no leito. A imagem era a mesma do dia em que a conhecemos. Tive a impressão de que a imagem ficara congelada, como se a moça não tivesse se mexido, conservando-se no mesmo local e na mesma posição. Henrique indagou, atencioso: como está ela? Dona Gema aproximou-se de Lígia, envolvendo-a num abraço afetuoso. Minha neta está algo mudada desde que a viram. Procurei inocular-lhe pensamentos mais elevados, fazendo refletir sobre o que tem feito da existência, quais são seus objetivos, o que realmente deseja para si. O resultado é esse que estão vendo. Tem pensado muito, quase não saiu do quarto e não tem recebido ninguém. Ótimas notícias, disse Glauco. Sem dúvida, meu caro. Todavia, temo represálias. O amigo dele está revoltado com essa sua atitude de recolhimento. Curioso, não pude deixar de perguntar: que amigo é esse? Gema virou-se para mim e explicou, enquanto Henrique e Glauco sorriam levemente. É o homem que a explora sexualmente e que a mantém submissa. Trata-se de um brutamontes que fica com quase tudo o que ela ganha, deixando-lhe apenas o necessário para viver modestamente. Era o que se chama de cafetão. Corei ao perceber minha ingenuidade. Dispunha-me a agradecer a explicação quando se ouviram fortes pancadas na porta. Lígia pulou de susto. Dona Gema lançou-nos olhar apreensivo, afirmando: Ele que chega. É Sandoval. Lígia saíra do seu alinhamento. Mostrava-se visivelmente apavorada. Encolheu-se na cama, tapando os ouvidos. As pancadas, porém, continuaram. Agora eram murros que pareciam quase derrubar a porta.
A madeira, frágil, não resistiria muito tempo. Com tranquilidade nosso orientador recomendou, vamos deixá-lo entrar. Gema, faça com que Lígia abra a porta. A vozinha aproximou-se da neta, sugerindo-lhe, minha querida, abra a porta. Deixe-o entrar. Enfrente-o. Estamos aqui com você e nada lhe acontecerá. Não tema. Ainda indecisa, mas intuitivamente ouvindo o que lhe era ordenado, supondo tratar-se de ideia sua, Lígia ergueu-se do leito. Sim, pensava ela, é melhor enfrentar logo a situação. Não tenho razões para ter medo. Sou uma mulher livre e dona de meus atos. Destrancou a porta com decisão. Bem a tempo. Mais um pouco e ela viria abaixo. Sandoval entrou. Era o típico cafetão. Bem arrumado, roupas extravagantes, cabelos engomados, perfume forte e insuportável. Com um palito no canto da boca, caminhou pelo quarto com seu gingado, examinando tudo, a ver se Lígia não estava lhe escondendo alguma coisa. Junto dele estavam as viciosas entidades desencanadas que da primeira vez acompanhavam. Como estivessem impedidas de aproximar-se da moça, buscaram reforço em Sandoval, outro interessado em que ela continuasse na dependência dos vícios. Os dois espíritos aproximaram-se dela tentando envolvê-la e procurando despertar-lhe a necessidade da droga. Contudo, Dona Gema tinha cercado a neta de vibrações salutares, o que permitiu a Lígia, naqueles 2 dias, manter a mente sob certa elevação, não sintonizando facilmente com os antigos companheiros. Com voz baixa e ameaçadora, em que se percebia a ira contida, Sandoval perguntou, com que então, você se recusa a trabalhar? Não tenho passado bem. Só isso, respondeu, com firmeza. Mas nós temos um acordo, beleza? Como é que eu vou viver se você não for para as ruas? Hein? Como é que vou fazer? E você? Também depende disso. Lígia não respondeu. Continuou calada, de cabeça baixa. Sentindo que estava perdendo seu império sobre ela, Sandoval tentou usar seu poder de sedução, que sempre funcionara. Quer deixar seu homem pobre, sem dinheiro? Venha cá, doçura, estou com saudade de você. Tome isso. Você deve estar necessitada. Tirou um papelzinho do bolso do paletó, acenando para a moça. Aflito, fiquei preocupado e, nesse momento, Alberto indagou, não vamos fazer nada? Precisamos ajudá-la. Glauco, que estava ao lado dele, respondeu, acalme-se, Alberto. Se for necessário, agiremos. Henrique, sem perder de vista o que estava acontecendo, considerou necessário deixar que Lígia exercite o seu livre-arbítrio e demonstre até que ponto deseja realmente ser ajudada. Mas ela ainda está muito frágil, objetei. Observe, ordenou-me Henrique. Naquele instante de grande tensão, Sandoval acercava-se de Lígia com o papelzinho entre os dedos. Vimos a moça balançar. Olhou o pedacinho de papel dobrado, que sabia conter o pó, e seus olhos demonstraram um brilho diferente. Pensamos que ia aceitar. Contudo, refletiu por alguns segundos, respirou fundo e, reunindo forças para reagir, gritou. Não. Não quero. Vamos, beleza, eu sei como você é fissurada nisso. Não banque a durona comigo, que você não leva jeito. Vem aqui com o papai. Recuando um passo, Lígia reagiu com firmeza. Não. Não chegue perto de mim. Não quero mais saber de você. Tenho nojo. O Brutamontes, atingido em seus brios, levantou o braço e desceu com toda a força na moça, atingindo-a em pleno rosto. Ela rodopiou, balançou e em seguida caiu desamparada no chão. Mantenham os pensamentos elevados, em prece. Não interfiram, pediu o orientador. Depois, Henrique aproximou-se de Lígia, envolvendo-a com carinho. Glauco colocou as mãos sobre a fronte de Sandoval, que acusou imediato malestar. Cheio de medo, olhando dos lados, como se temesse algo, deixou o aposento. Antes de sair, porém, esbravejou, você me paga. Isso não ficará assim. Os outros irmãos desencanados, viciosos também, saíram,
levados pelos seguranças. Seriam conduzidos a uma casa espírita de nossa confiança existente nas imediações. Apesar do hematoma na face, do olho inchado e do fio de sangue que escorria pelo canto da boca, Lígia estava aliviada. Agora, resolvida como nunca a abandonar a vida de prostituição e atendendo às sugestões de Henrique, fez as malas e fugiu dali o mais rápido possível. Sandoval poderia voltar, e ela sabia como ele era perigoso. Já na rua, outro problema. Não tinha para onde ir. Nisso, lembrou-se de uma amiga que largara o meretrício para se casar. Tinha o endereço dela. Decidiu procurá-la. Naquelas circunstâncias, era o melhor que tinha a fazer. Sandra poderia ajudá-la. Tomou um táxi e foi bater à casa da amiga. Sandra recebeu-a com alegria. Após contar o que lhe tinha acontecido, Lígia concluiu, em lágrimas. Por isso, Sandra, quero deixar essa vida miserável. Entretanto, não sei o que fazer, nem para onde ir. Estou confusa e desorientada. Tenho medo de Sandoval. Lembrei-me de você, que conseguiu a liberdade, e achei que poderia me ajudar. Louvo sua coragem, amiga. Não se preocupe. Poderá ficar conosco por alguns dias. Aqui é lugar seguro. Sandoval nunca viria procurá-la em minha casa. Mas... e seu esposo? Vai entender? Tranquilize-se. José é muito bom e compreensivo. Quanto a isso, não há problema. Por outro lado, aqui nesta cidade não estará segura por muito tempo. Sozinha e desprotegida, poderá cair nas mãos de outro explorador. Além disso, Sandoval não é de esquecer uma afronta. Vai mover céus e terras para encontrá-la. E você sabe que o submundo do crime conta com extensa rede de informantes. Não, você não poderá permanecer aqui por muito tempo. Temos que levá-la para outro lugar. Lígia pensou um pouco e ponderou. Estou num abrigo provisório, sem recursos e sem emprego. Só há uma saída. Voltarei para minha cidade natal. Isto é, se meus pais me aceitarem de volta. Sandra sorriu, concordando. Acho que tem razão. É o lugar ideal para você. Tenha confiança. Vai dar certo. Além disso, família é sempre família. Lígia permaneceu escondida na casa de Sandra, enquanto se recuperava. Não desejava retornar para sua cidadezinha com o rosto inchado, o olho preto e as marcas da violência de Sandoval. Também era preciso dar um tempo para que a raiva passasse, ele encontrasse novos interesses e arrefecesse as buscas. 3 dias depois de ter chegado à casa da amiga, telefonou para a mãe. Alô? Aqui quem fala é Júlio. Lígia não se identificou. Gostaria de conversar com o filho, sim, mas não dessa maneira, pelo telefone. Mas, ouvir a voz dele pela primeira vez causou-lhe grande comoção. Ele continuou insistindo. Alô? Quem é? Com quem deseja falar? Depois, virando-se para a avó. Que estranho, vovó. Não é ninguém. Dona Luzia pegou o fone e percebeu uma respiração forte do outro lado da linha. Sentiu a emoção dominar-lhe o íntimo. Alguma coisa lhe dizia que era sua filha, Lígia, quem estava telefonando. Daí por diante, ficou atenta. Ao menor toque do telefone, ela corria. Algumas horas depois, o telefone tocou de novo. Ela atendeu, ansiosa. Alô? Depois de alguns segundos, uma voz temerosa murmurou. Mamãe, sou eu, minha filha, que saudade. Onde você se encontra? Está bem? Dona Luzia ouviu um soluço do outro lado. Mamãe, estou precisando de ajuda. Estamos aqui à sua espera, minha filha. Volte. Esta casa continua sendo sua, disse a mãe com a voz embargada de pranto. Cada vez que a filha pedia socorro, ela viajava no tempo, voltando ao momento em que a recebera nos braços pela primeira vez. Era um bebê pequeno e franzino. E o papai, mãe? Ele entenderá, minha filha. Não tenha receio. Venha. Lígia recolocou o fone no gancho e chorou copiosamente. Ao ouvir a voz da mãe depois de tantos anos, uma imensa saudade de casa dominou seu coração. Sim. Voltarei, pensou. Não sei quando, mas voltarei.
Começarei vida nova no aconchego do meu lar, junto dos familiares queridos. Especialmente de Júlio, meu filho. Poderá ele me perdoar por tê-lo abandonado ainda bebê? 23. Mudança de vida. Aproveitamos aqueles dias, que representavam um oásis de paz na vida tumultuada que Lígia levara até então, para colocar em prática nosso plano de ajuda. Analisando tudo o que acontecera, eu percebi agora como fora importante nossa amiga tomar sozinha suas decisões. Esse fato a tornou mais forte, mais segura e mais consciente do que realmente desejava. Henrique tinha razão. Não podemos intervir no livre-arbítrio das pessoas. Devemos deixar que cresçam por si mesmas. Se pedirem socorro, aí é outra história. Ao aceitar a hospedagem de Sandra, Lígia experimentava um certo receio. Seria natural que José, o esposo da amiga, não visse com bons olhos sua presença naquela casa, especialmente sabendo tratar-se de uma antiga colega de prostituição. Casara-se com Sandra, mostrando ser um homem de mente mais aberta e livre de preconceitos, mas certamente desejaria esquecer o passado de sua mulher. À noite, quando José chegou, Sandra fez as apresentações, e, em seguida, sentaram-se à mesa para jantar. Durante a refeição, Lígia foi ficando mais descontraída. Reparou que o dono da casa a tratava com gentileza e corteza, parecendo satisfeito com sua presença. Em nenhum momento, a hóspede notou qualquer resquício de contrariedade em suas atitudes. Achou que Sandra talvez não tivesse deixado clara a situação. Para evitar aborrecimentos futuros, sentiu-se no dever de alertá-lo. Sem titubear, tocou no assunto. José, não sei se Sandra contou-lhe o que está acontecendo comigo e a razão que me trouxe à sua casa. O rapaz fitou-a, sereno, sim, certamente. Nada temos a esconder um do outro. Surpresa, Lígia sorriu. Então, agradeço-lhe ter permitido que fique hospedada em seu lar. Asseguro-lhe que será por poucos dias, pretendo sair da cidade tão logo possa. Não há problema, Lígia. Fique o tempo que julgar necessário. Mas concordo com você. Não acho conveniente que permaneça aqui por muito tempo. Sabe como é, não suportará ficar dentro de casa por um longo período, sentirá necessidade de sair e sempre haverá o risco de ser reconhecida por alguém ligado àquele homem. De qualquer forma, conte conosco. Ajudaremos em tudo o que for possível. Não está aborrecido com a minha presença, então? Insistiu ela, ainda em dúvida. Absolutamente. Ao contrário. Fez muito bem em nos procurar. Temos que nos amparar uns aos outros. Hoje é você quem está precisando de ajuda, amanhã posso ser eu ou Sandra. Quem sabe? A verdade é que formamos uma sociedade em que temos o dever de ser fraternos e solidários uns com os outros, para atingirmos o objetivo maior, que é a evolução. Lígia olhou para a amiga, depois para seu esposo, perplexa. Você realmente me surpreende, José. Esperei encontrar um homem duro e inflexível, mas, ao contrário, descubro um ser solidário e fraterno, preocupado com o bem-estar do seu semelhante. Sandra sorriu ternamente, apertando a mão do marido, a qual repousava sobre a mesa. Depois afirmou: ganhei na loteria, Lígia. José é muito especial. Como ele, não existe nenhum outro. Meu marido é espírita e está sempre preocupado em fazer o bem. Além disso, como poderia ser um homem duro e inflexível se, entre tantas mulheres, escolheu a mim para ser sua esposa? Lígia concordou com um sorriso, mas não fez comentários. Nada sabia dessa coisa de espiritismo, a não ser vagas lembranças de conversas que ouvira quando criança. E, a bem da verdade, essas conversas não eram nada agradáveis. Davam-lhe medo, especialmente à noite, pois envolviam velas, garrafas de aguardente, galinhas pretas e trabalhos feitos na calada da noite em encruzilhadas desertas, com aparições de fantasmas. Entretanto, achou que o tal de espiritismo deveria ter um lado bom, se produzia pessoas como José. Na verdade, jamais tinha ouvido alguém falar como ele. Então, a partir daquele dia, seu relacionamento com ele transcorreu em clima agradável e alegre. Sandra não era espírita, segundo contou,
mas respeitava profundamente a religião do marido, pela admiração que ele lhe despertava. À tardezinha, quando José voltava do trabalho, conversavam sobre vários temas, mas Lígia gostava de ouvi-lo discorrer sobre a doutrina espírita. Tudo isso que você me diz, José, parece muito distante daquilo que sempre conheci como espiritismo, disse ela um dia. E prosseguiu, intrigada, nessa história toda, onde entram os despachos, velas e outras coisas. José e Sandra riram da pergunta. Ele esclareceu, a sua confusão é natural. Por desconhecimento das pessoas, a doutrina espírita tem sido confundida com os cultos afro-brasileiros, que se utilizam dessas práticas que você citou, Lígia. Apesar de muito respeitáveis, essas seitas, que fazem parte do sincretismo religioso do nosso povo, nada tem a ver com o espiritismo, doutrina codificada pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, no século passado, na França. Mas, o que originou essa confusão toda? O fato de essas crenças afro-brasileiras se utilizarem de fenômenos naturais e próprios da condição humana, como intercâmbio com os mortos, e até da terminologia espírita proposta por Kardec. Lígia aprendia muito, ouvindo as explicações lógicas e claras de José, que lhe sanavam as dúvidas e lhe esclareciam o espírito. Certa noite, em que eles conversavam sobre a lei de causa e efeito, Lígia ponderou, vejam o meu caso, por exemplo. Minha vida daria um romance. Sou jovem ainda e tenho experiência de uma velha de 100 anos. Por que foi acontecer tudo isso comigo? Estaria traçado. Seria destino? José pensou um pouco e respondeu, de forma alguma, Lígia. O que está pré-estabelecido pelo determinismo divino é o que surge em nossa existência sem que possamos evitar. Como um problema congênito, um retardamento mental, os reveses da fortuna, a morte de um ente querido e tantas outras coisas. No seu caso, tudo se deveu a um uso indiscriminado do livre-arbítrio. Você acha mesmo isso? Mas, José, tenho sofrido tanto, não duvido. Porém, é um sofrimento que você mesma procurou. Faça uma recapitulação dos acontecimentos. Quando foi que tudo começou? Quando resolvi fugir de casa à procura de uma vida melhor. Está vendo? A decisão foi sua, Lígia. Mas é errado querer ser feliz? Procurar crescer na vida? Indagou ela. De modo algum. O progresso é a lei da natureza, isto é, faz parte das leis naturais emanadas do Criador. Estamos sempre em busca de condições melhores e mais confortáveis. E é assim que a humanidade cresce e se desenvolve. Já imaginou? Não fossem as conquistas de seres abnegados, inconformados com a situação, não teria o nosso planeta chegado onde está, com o conhecimento humano caminhando a passos de gigante. Após um gole de água, José prosseguiu, todavia, esse progresso não pode ocorrer à custa da irresponsabilidade, da indisciplina e do sofrimento de outras pessoas. Você causou aflições desnecessárias a seus pais e a você mesma. Poderia ter saído da cidade da forma correta, em plena luz do dia, com o conhecimento de todos. Mas eu precisava terminar o 2º grau. E tinha pressa. Ainda faltavam 2 anos, e daí? O que representam 2 anos quando alimentamos um objetivo claro e definido na vida? Se tivesse tido paciência de esperar, terminaria o curso e poderia fazer o vestibular. E só sairia da sua cidadezinha quando ingressasse na faculdade. Dessa forma, conseguiria uma ascensão mais rápida. Quando não, deveria ter sido sincera e verdadeira com seus pais, falando-lhes dos seus planos, do seu desejo de ser modelo. Tenho certeza de que iriam entender. Lígia manteve-se calada, pensando em tudo o que acontecera. Tem razão, José. O pior é que errei muito e continuei errando. Depois de fugir de casa, entrei para o mundo das drogas, levada por Alberto, a quem eu amava. Sabia que ele não me levava a sério, mas, ainda assim, desse relacionamento tive um filho, que, abandonado por mim, acabou ficando sob os cuidados de meus pais. Posteriormente, ao saber que Alberto morrera, desisti de lutar pela vida, entregando-me ao desespero e à inconformação.
Lágrimas copiosas inundavam-lhe o rosto, especialmente ao se lembrar do antigo namorado. Depois de conter a emoção, dirigiu-se a José. Você me disse que ninguém morre, que a morte é uma ilusão e que todos estão vivos. Então, Alberto também está vivo. Onde estará ele? Poderá ouvir-me? José fez um gesto vago com as mãos. Onde ele está, não sei. Dependerá do tipo de vida que levou aqui na Terra, de como se comportou, dos conhecimentos que tinha sobre a espiritualidade da sua reação perante as novas condições no além-túmulo. Considerando que a comunicação entre os espíritos se dá através do pensamento, então, racionalmente, posso dizer que Alberto poderá ouvi-la, sim. Contudo, como não sabemos do seu estado moral, emocional e espiritual, evite pensamentos depressivos, cobranças, recriminações, queixas. Ore por ele, enviando-lhe pensamentos de amor, paz, carinho e reconforto. Lembre-se sempre dos momentos bons e agradáveis que viveram, esquecendo o lado negativo do relacionamento entre ambos. Só assim poderá ajudá-lo. Nós, que estávamos ali presentes acompanhando o diálogo, notamos que, a essas lembranças, Alberto sentiu forte emoção. Lígia, apesar de todas as suas dificuldades, preocupava-se com ele. Essa lembrança da antiga namorada lhe fez muito bem. Poderei encontrar-me com Alberto? Indagou ela em seguida. Sem dúvida. Se ele estiver em boas condições emocionais vibratórias, e se os mentores espirituais permitirem, sim, você poderá encontrar-se com ele. Ele poderá até estar aqui, neste momento. Aqui? Sim. Atraído pelas suas lembranças, poderá estar participando da nossa conversa. Lígia experimentava grande euforia íntima. Pranteara Alberto morto, julgando perdido para sempre, e agora nova esperança luzia em seu entendimento. Como poderei vê-lo? Quis saber. De diversas maneiras. A mais fácil é através dos sonhos. Quando dormimos, o espírito se desprende e vai onde quiser. Também poderá comunicar-se com ele através de um sensitivo, alguém a quem chamamos médium e que tem a facilidade de ser intermediário entre o mundo corporal e o espiritual. Além disso, se for dotada de percepções mediúnicas mais apuradas, você mesma poderá vê-lo, ouvi-lo ou senti-lo. Ela estava maravilhada. José, um mundo novo se descortina à minha frente. Foi Deus quem me encaminhou para esta casa, onde vim adquirir conhecimentos tão importantes. Na espiritualidade, estávamos satisfeitos. Tudo corria conforme o esperado. A conversa fora direcionada por Glauco com o objetivo de servir de conveniente preparação para as atividades programadas para aquela noite. Nossos amigos encanados recolheram-se, após uma prece em conjunto, experimentando grande paz e harmonia. Nossa amiga deitou-se pensando em Alberto. Senhor, se for da tua vontade, permite que eu me encontre com Alberto. Só um pouquinho. 24. Reunião na espiritualidade. Não demorou muito, estavam todos adormecidos. Na espiritualidade, o movimento era intenso. Cada qual tinha uma função específica. Dona Gema ficara encarregada de trazer nossos amigos Genésio, Luzia e o menino Júlio. Servidores do nosso plano seriam responsáveis por Jonas e Eufrásio, as entidades viciosas ligadas a Lígia, e Glauco por Sandoval. Nós permaneceríamos no local para preparar o ambiente. Passava um pouco das 2 horas da madrugada quando Sandoval chegou. Vinha apreensivo e ressabiado. Não sabia o que estava acontecendo. Sua aparência era das piores. Envolvia-se em coloração sombria, em cambiantes de cinza chumbo e vermelho escuro. Seus traços pareciam mais acentuados e a expressão fisionômica denotava crueldade, malícia e sensualidade. Certamente deveria provocar medo em pessoas menos acostumadas com o mundo espiritual inferior. Que lugar é este? Indagou, hostil. Glauco, com brandura, respondeu, acalme-se, Sandoval. Está entre amigos. O recém-chegado reagiu fazendo uma carantonha. Amigos? Não tenho amigos. Toda a liderança é solitária, não sabe? Sou o chefe de uma falange e tenho poder. Exijo saber por que estou aqui,
Você concordou em vir, lembra-se? Tenha mais um pouco de paciência, insistiu o orientador. Concordei porque você afirmou que se tratava de assunto do meu interesse e que só teria a ganhar acompanhando-o. Paciencioso, Glauco concordou, exato. Não se arrependerá. Portanto, tranquilize-se e aguarde. Enquanto esse diálogo ocorria, reuniam-se numa sala Sandra, José, Lígia, Genésio, Luzia, Júlio. Entre os desencanados, os integrantes da nossa equipe de apoio e os obsessores de Lígia. Os presentes acusavam maior ou menor grau de entendimento. Dos encanados, somente José e Júlio percebiam o que estava acontecendo, mostrando certa lucidez espiritual. Os demais mantinham-se um tanto alheios e desconectados com a realidade. Ao adentrar o recinto onde se achavam os outros convidados, Sandoval passeou os olhos pela pequena assembleia, sem grande interesse. Naturalmente, só via os encanados e os desencanados Jonas e Eufrásio, com os quais tinha mais afinidade, de Glauco, que dissera de sua elevada condição para tornar-se visível. Ao deparar-se com Lígia, porém, seus olhos apertaram-se, mostrando toda a ira que o dominava. Com que então, você apareceu? Virou-se para Glauco, postado ao seu lado e comentou, tem razão, meu velho. Não me arrependo de ter vindo. Certamente, esta é a surpresa que me estava reservada, não é? Fico-lhe devendo essa, meu chapa. Assim falando, deu 2 passos em direção de Lígia, que, ao reconhecê-lo, demonstrou imenso pavor. A nobre entidade ao lado de Sandoval deu uma ordem de comando. Detenha-se, Ulisses. Não dê mais um passo. Basta de arbitrariedades. Ao ouvir esse nome, Sandoval parou como se tivesse levado um choque. Baixou lentamente a mão, que levantara para agredir Lígia, e virou-se para Glauco, porque me chama de Ulisses. Quem é você? O benfeitor, fixando neles olhos serenos, reafirmou, sim. Ulisses. Este é o seu nome. Não se lembra? E, colocando a mão na testa de Sandoval, prosseguiu, você era um poderoso general e todas as frontes se dobravam à sua passagem. Sua crueldade e insânia não tinham limites. Sandoval fazia esforços para se recordar. Nesse momento, olhou para Lígia e algo dentro dele aflorou. Aqui está ela. A mulher que tenho procurado sempre e que agora encontrei. É a Alma. Exatamente, Ulisses. A mulher que você escravizou e torturou durante muitos anos. Eu a amava, defendia-se ele. Não. Você a desejava, é diferente. E, cheio de orgulho, não conseguiu aceitar a rejeição dela. Ora, eu tinha todas as mulheres a meus pés, menos a Alma, e isso você nunca lhe pôde perdoar. Nesse instante, Lígia, que acompanhava a cena cheia de horror e estupefação, completamente diferente, parecendo ter recuado no tempo, avançou um passo. Era uma bela moça em trajes antigos do século XVII, e mostrava um rancor feroz. Eu odeio, Ulisses. Fui uma prisioneira em suas mãos, obrigada a obedecer-lhe as menores ordens. Jamais tive vontade própria ou liberdade para fazer o que desejasse. E agora, referindo-se a ele como Sandoval, você continua o mesmo. Pensa que pode subjugar-me novamente. Basta. Estou livre de você, entendeu bem? Livre. Livre. Acompanhávamos a cena sumamente interessados. Como uma peça teatral, em que cada ator tem sua vez, Alberto adiantou-se, também regredindo no tempo. Perdoe-me, Alma, todo o mal que lhe fiz. Como amigo de Ulisses, aproveitei-me da oportunidade para aproximar-me de você, seduzindo-a. Guilherme. Mas também Alberto. Por isso, desde o primeiro instante, senti-me atraída por você, entregando-lhe meu coração. O rapaz abraçou Lígia, que chorava de emoção ao reencontrá-lo. Lembrando-se do momento atual, ele suplicou, mais uma vez peço seu perdão, Lígia. Ignorava que esperasse um filho meu. Por que não me contou? Eu sei. Não lhe contei porque não queria que ficasse comigo pela criança. Depois, quando voltei a procurá-lo, você tinha partido. Ah! Alberto! Deus ouviu minhas preces.
Quanto tenho pedido para poder vê-lo de novo. Diante da cena tocante que se desenrolava às suas vistas, Ulisses Sandoval estremeceu, novamente ele. Esse amigo desleal que me traiu a confiança. Guilherme não ficará com a alma.